Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2024.1, primeira fase. Antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 45 diz o seguinte: o transporte de cargas líquidas de caminhões-tanque fechados exige cuidado redobrado do motorista durante a viagem. A possibilidade de tombamento do veículo, quando parcialmente cheio, deve-se à movimentação irregular do líquido dentro do compartimento de carga. A maioria dos caminhões-tanques para transporte de líquido apresentam escotilhas na parte superior, de modo a reduzir desperdícios. No entanto, um caminhão que transportava em sua carroceria tanques cúbicos abertos e com volume V grande, preenchidos completamente com líquidos de densidade D pequena, desperdiça parte de sua carga em virtude de seu movimento. Para um caminhão que se desloca horizontalmente com aceleração constante A massa de fluido desperdiçada no transporte de dois destes tanques é emissão. Sabendo que a aceleração da gravidade local é G, a expressão para M é dada por. Então, pessoal, inicialmente a gente imagina que isso aqui seja a face, tá certo, do cubo. Aqui em cima nós temos o tanque aí, ele é de um formato cúbico, na verdade. E aqui embaixo tá, a gente vai olhar apenas para uma seção transversal desse cubo. É como se a gente estivesse olhando para a face lateral. Essa parte aqui é exatamente, ó, esse azul mais clarinho, que é a ideia do volume, quando há o movimento, a aceleração, tomando que ele está em movimento aqui para a esquerda. Quando ele acelera, então o líquido ele tende a permanecer em repouso e aí que aconteça exatamente essa inclinação. Essa inclinação, esse ponto B aqui é exatamente o ponto de interseção dessa inclinação. A partir daqui, aí segue uma reta. Então, a gente observa que aqui vai formar um ângulo e esse ângulo a gente vai chamar exatamente de alfa. Na questão ele não fala nada sobre a aresta do cubo, então a gente vai chamar aqui que a aresta do cubo ela vale Lzão. Essa parte aqui em cima horizontal, essa linha seccionada aqui, ó, que a gente construiu, ela vai ser exatamente também o Lzão. E a altura dessa coluna, já que aqui forma um ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de Hzinho. Nenhuma das duas informações foi dada na questão, então a gente pode usar a letra que nos convém. E aí, qual a relação trigonométrica que envolve exatamente esses dois carinhas? Aí a gente sabe que é a tangente, não é verdade? A tangente de alfa ela é exatamente igual a quem? Ao cateto oposto, que é o Hzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é o Lzão. Com isso, nós achamos aqui exatamente a ideia da tangente do ângulo. E aí, gente, analisando ainda essa questão do líquido, a gente sabe que o ponto central é onde ocorre exatamente o centro de massa. Então, olhando aqui para a ideia, nós vamos ter aqui a força peso, né, que é para baixo, e nós vamos ter o empuxo. O empuxo ele é vertical. O empuxo é como se fosse a força normal. Ela tem que ser perpendicular. Então significa dizer que a nossa força empuxa ela vai ser desse modo aqui, já que a força empuxa é exatamente a força que atua nos líquidos e nos gases. Aí o que acontece? Percebamos que o peso está na vertical, mas o empuxo está na diagonal. Que isso significa dizer que nós vamos ter que trabalhar com as componentes. Como o empuxo ele também tem uma fórmula, então a gente pode traçar apenas as componentes dessa força empuxo. Que no caso aqui nós vamos ter a componente horizontal, que está no mesmo sentido do movimento, como a gente pode perceber. Esse aqui foi o sentido de movimento que a gente adotou. E aqui vai ser exatamente o EX. E nós vamos ter a componente vertical, que vai estar exatamente oposto à força-peso. Que no caso aqui a gente vai chamar de Y. Então, tomando como base essas duas informações, o que nós vamos perceber? Que o EY está para cima, então se ele está para cima ele é positivo, e o peso está para baixo, então ele vai ser negativo. O movimento ele não é vertical, o movimento ele é horizontal, o que significa dizer que na vertical ele está em repouso. Logo, isso aqui tem que ser igual a zero. Aí nós vamos passar então exatamente o peso para o outro lado. Quando passamos o peso, nós vamos ter que o EY é igual ao peso. Mas quem é a fórmula aqui do peso mesmo? Aí basta a gente lembrar que o peso de um corpo ele é dado por quem? Pelo produto entre a massa e a gravidade. Aí com isso nós vamos ter que o EY
ele vai ser igual a massa vezes a gravidade. Aí aqui nós já achamos quem é o componente Y. Já agora quem seria o componente EX? O EX ele vai para a esquerda, supostamente a gente considera negativo, né? Não tenho mais nenhuma força na horizontal, então já vou colocar aqui o sinal de igual. Como o movimento é para a esquerda e na questão ele garante que é acelerado com aceleração constante A. Então nós vamos ter o movimento para a esquerda é negativo. A massa, que a gente ainda desconhece, vamos chamar aqui por enquanto de mzinho, multiplicado pela aceleração. A aceleração ela é positiva. Então eu vou colocar aqui mais o Azão. Aí vai ficar menos o EX, vai ser igual a menos vezes mais que dá menos, o M multiplicado pelo Azão. Lembrando a vocês que esse sinal de menos que foi colocado aqui na frente não é porque a massa é negativa, mas o menos aqui é pelo sentido de movimento que eu considerei no problema. Como eu considerei indo para a esquerda, então significa que a aceleração ela é negativa, o movimento é negativo. Aí a gente multiplica agora por menos 1, né, para trocar o sinal de todo mundo. Aí nós vamos ter que o EX ele vai ser igual ao M multiplicado por A. Com isso, achamos também, olha que legal, exatamente a componente horizontal. Aí, gente, na questão ele não falou desse bendito ângulo alfa. Aí vamos analisar o seguinte. Se aqui esse cara, o EY, é uma componente, eu posso transpor esse EX lá para cima para a gente fechar aqui o nosso triângulo bonitinho, né, ó. Aqui vai ser o EX e aí aqui vai formar um ângulo de 90 graus. O que significa dizer que o alfa que está aparecendo aqui no problema, ele pode aparecer aqui em cima, pode aparecer aqui embaixo. Quando a gente usa a relação dos ângulos alternos, correspondentes, colaterais, né, que é aquela ideia da geometria, a gente vai perceber que esse ângulo alfa ele vai aparecer naturalmente bem aqui, ó. Robson, por quê? Porque se a gente usa os alternos internos, usando o EX e a horizontal lá tracejada do líquido que a gente fez, esse ângulo alfa ele aparece bem aqui, certo? Aí o que que vai acontecer? Esse ângulo, ao aparecer aqui, ele vai aparecer exatamente aqui em cima novamente, porque aqui é como se fosse o beta. E aí, juntando o beta e o alfa, tem que dar 90. Então, significa que o ângulo alfa ele vai aparecer exatamente aqui novamente. Já que o ângulo formado aqui seria também o beta. Vou apagar aqui só para poder ficar visível aí o nosso EX. Então, nós vamos ter exatamente o ângulo alfa lá em cima e a gente pode usar, como a gente usou tangente, então vamos ser mala, né? Vamos usar a tangente novamente. Então, usando a tangente de alfa, vamos obter exatamente o que? O componente cateto oposto vai ser exatamente o EX dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui é o EY. Aí, como a gente tem tangente de alfa lá em cima, que é esse carinha aqui, que é igual a H sobre L, e a gente acabou de determinar a tangente de alfa aqui novamente, olha que maravilha. Então, quando a gente iguala as duas relações, anotando aqui em cima, nós vamos ter o seguinte, que o H sobre L vai ser exatamente igual a quem? Ao EX dividido pelo EY. Aí substituindo o EX pelos valores que a gente encontrou, então vai ficar o EX M multiplicado pelo A grande dividido pelo EY, que vai ser o M multiplicado pela gravidade. Aí a gente pode cancelar o M com M e com isso nós vamos obter o seguinte. Vamos isolar o H? Isolando o Hzinho, o L que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter que o Hzinho vai ser exatamente o L multiplicado por A dividido pela gravidade. Então aqui a gente já achou exatamente quem é a altura. Aí agora o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos olhar exatamente para esse cubo, que é o cubo como um todo, olhando para o líquido que está sendo derramado aqui. E aí, essa região aqui é exatamente a região que foi desperdiçada, que é o que a questão está querendo saber, ó. É a massa que foi desperdiçada no transporte de 2 destes tanques. Aí, para a gente poder então calcular, nós vamos calcular o volume dessa região aqui, ó, que eu estou pintando, que é o volume que foi desperdiçado. Percebam que a gente tem então uma figura geométrica e prisma de base triangular. Então, como é que a gente calcula o volume de um prisma?
é a área da base multiplicado pela altura. A gente vai considerar a base exatamente esse carinha aqui, ó, que eu vou pintar aqui de laranja. Esse cara eu vou considerar como sendo a nossa base. E quem é a área da base? É a altura, que a gente chamou aqui de Hzinho, né? Vezes o L, que é nossa altura aí do nosso triângulo retângulo, já que a base é um triângulo retângulo. Então nós vamos ter aqui, dentro do nosso problema, que a área da base é exatamente a área de um triângulo retângulo. Então é a base, que é o Hzinho, vezes a altura, que é o Lzão aqui na nossa figura. Tudo isso dividido por 2, vezes a altura desse prisma. A altura desse prisma, você observar o Lzão, que é a aresta do nosso cubo. Então, nós vamos multiplicar aqui pelo Lzão. Com isso, nós vamos obter o seguinte, que o volume aqui do nosso prisma, ele vai ser L vezes L, que dá L ao quadrado, né? Então, vai ficar L ao quadrado, multiplicado pelo Hzinho, tudo isso dividido por 2. Aí, o que que acontece? Na questão, ele deu uma informação que, se você observar, ela também aparece nos itens, que é a densidade do líquido. E aí nos itens você pode reparar que aparece a densidade do líquido. Então ele deu uma dica para você, dizendo que você vai precisar usar a equação da densidade. E aí qual é a equação da densidade? A densidade, ela é nada mais nada menos do que quem? A massa dividido pelo volume. Como a gente está analisando a respeito do volume, a massa que foi desperdiçada, e 2 cubos, uma massa só. Aqui é a massa dos dois juntos. Então a gente vai estar analisando pela nossa fórmula como se fosse uma caixa só. Então significa dizer que a massa desperdiçada, que eu vou chamar aqui de M', ela vai ser a massa total que foi desperdiçada dividido por 2. Já que, como eu falei para vocês, a gente está olhando para a densidade do líquido, não é a densidade de 2 líquidos, né? 2 vezes a densidade do líquido. Então é a densidade de um líquido só. Aí, Robson, mas ele não quer na massa total? A gente só vai ter que isolar o M, tá certo? Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Aí nós vamos ter então que substituir agora. A densidade aqui é o Dzinho, é igual ao M', que é o Mzão dividido por 2, dividido pelo volume, que no caso aqui é o L ao quadrado vezes o H, tudo isso dividido por 2. Aí olha que beleza, a gente pode cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo. Aí nós vamos obter o quê? Que a densidade vai ser o Mzão dividido por L ao quadrado multiplicado por H. Mas quem era o H mesmo? Aí o H é esse carinha que está aqui em cima, não é verdade? Então a densidade vai ser o Mzão dividido por L ao quadrado vezes o L vezes o A dividido pela gravidade. Aí aqui vai ficar L ao quadrado vezes L, que dá L ao cubo. Então vai ficar Mzão dividido por L ao cubo vezes o A da aceleração. Cuidado para não confundir com área, tá? Aqui no problema. E gravidade. Aí a gente faz o quê? Repete a fração de cima, que é o Mzão, e multiplica pelo inverso da de baixo, que é a gravidade dividido por L ao cubo vezes a aceleração. Aí então a nossa densidade ela vai ser igual a quem? A massa vezes a gravidade dividido por L ao cubo vezes a aceleração. Mas aí, gente, tem uma outra informação que vai ser muito importante. Quem é o L ao cubo? Como o L a gente disse que era a aresta da caixa, e ele fala que o volume da caixa aberta é volume V, Vzão. E aí o que isso significa? Que a gente vai usar exatamente a fórmula do volume do cubo, que é o lado elevado ao cubo, que ele disse aqui que esse volume da caixa é o V grande. Então a gente substitui o L ao cubo por V, passar a ter que a densidade vai ser a massa vezes a gravidade dividido pelo volume vezes a aceleração. Aí como a gente quer saber o M, tudo que está aqui multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Logo, a massa vai ser igual à densidade vezes o volume vezes a aceleração, densidade do líquido, volume da caixa, aceleração com que o caminhão está se deslocando, tudo isso dividido pela gravidade, beleza? E a gente pode observar então que o nosso item correto é exatamente o item B de bola.
Beleza aí, pessoal? Gente, percebam que essa questão aí já foi bem mais esticada, né? O nível aí a gente já pode considerar até como um nível difícil, né? Que pode aparecer lá na prova de segunda fase da UES. Então a UES ela mescla bastante o nível da prova da primeira fase. A gente tem a maior parte são de questões fáceis, né? A gente coloca ali 3, 4 questões tranquilamente dentro das questões fáceis da prova, né? A gente tem aí na faixa de 2, 3 médias e aparece entre 1 ou 2 questões realmente mais difíceis, beleza? Então espero que tenha ajudado, né? Acima de tudo, se tem alguma dúvida, deixa o teu comentário aí que eu irei responder, beleza? Um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!